Olá, muito boa noite. Mais uma vez eu tô por aqui no Instagram, né? E hoje a gente vai falar assim, convidei algumas pessoas que a gente vai falar de um assunto que é muito interessante. Esse tema é um tema que é muito relevante para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E será que você confia em si mesmo? Então, esse é o nosso tema de hoje. Autoconfiança, né? A gente vai falar assim de uma coisa que todo mundo, né, precisa ir na vida. Olá, boa noite, Dani, tudo bem? É muito bom. Oi, Luiz, tudo bem? É, muito boa noite, né? Olha, vai mandando aviãozinho aí, aperta os coraçõezinhos para que mais gente entre aí, para que as pessoas percebam, né, que esse tema aí é um tema que vai fazer o sentido aí na vida dela. Então a gente estava falando sobre se você confia em si mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Olá, Antuília, muito boa noite, tudo bem? Então, vocês me ouvem? Me veem? Coloca aí para eu poder saber se tá tudo direitinho, para a gente começar a falar, né, sobre esse tema aí que é muito importante. Ah, boa noite, tá? Noite maravilhosa, realmente, né? Hoje é uma noite maravilhosa e esse tema também é muito maravilhoso. E sim, a gente vai falar um tema hoje, então. Meu nome é Rosemary Sá, deixa eu começar para quem não me conhece. Eu sou coach de autoestima. E esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que a maioria das pessoas, segundo uma pesquisa, entre 10 pessoas, 8 não tem, que é a autoconfiança. Né? Ou não tem em algum nível, né? Eu queria que você colocasse aí para mim, gente, quem é, pensando em vocês aí. Oi, Maria, que bom te ver aqui. A gente está falando então sobre autoconfiança. Queria que vocês me colocassem de 0 a 10, qual é o nível de autoconfiança de vocês hoje? Vocês colocassem aí para mim, para a gente poder começar então a falar. Então eu não quero só falar sobre a autoconfiança, eu quero também falar uma outra coisa que é bem importante para a gente falar, né? Que é a insegurança, que aí é o contrário aí da autoconfiança. Oi, olha só quem está chegando. Vamos lá, gente. Paulinha, bacana você estar aqui também. A Dani botou que a autoconfiança dela é 7. A Antuíra disse que é 8. Que bacana, tô feliz em saber aí, né? Que a sua autoconfiança aí tá 7, 8. A minha também tá aí, vamos dizer que tá no 8, porque eu sempre penso, né? Como eu já falei em outras vezes, que 10 não existe, né? Que nós estamos sempre em construção. Olá, Maria Helena, seja muito bem-vinda também aí. Maria Helena te perguntou aqui qual o nível de autoconfiança que você está hoje. De 0 a 10, que número que você colocaria aí? Vamos ver quem que vai colocando. Então, gente, a gente então vai falar sobre o que é autoconfiança. O que é autoconfiança aí para vocês? Quem que pode colocar aí para gente? Vamos ver, porque assim, a autoconfiança vai depender para cada um, como todos os conceitos, tá? Então eu sempre gosto de começar a live falando de conceito, né? Então quem puder colocar aí o que acha que é autoconfiança para você, a gente agradece. Então tímidos, né? Tá. Então vou colocar aqui o que eu fui procurar, né? Eu sempre vou conceituando porque isso é uma coisa que é bem bacana a gente fazer, porque às vezes nós temos alguns conceitos que são diferentes do que é o real. E aí a gente acaba trazendo uma dificuldade para nós mesmos, né? Então, eu fui procurar então o quê? É a capacidade que a pessoa tem em acreditar que ela é capaz de fazer ou realizar o que ela quiser. Então, isso é ser algo, né? Que autoconfiante aí. Então, assim, vocês sabem quais são as características que uma pessoa autoconfiante tem? Ah, e ser você mesma, né? Isso aí é maravilhoso, né? Isso. Quem é que pode me falar aí se tem alguma característica aí que vocês acham que tem autoconfiança? Vamos começar assim falando, né, sobre alguma das características das pessoas.
Ah, dizer não quando precisa, isso é muito importante, né, Antônia? Ah, o Luiz botou ali, confiar na intuição, né? E ele falou que ele confia 100% aí na intuição dele. E realmente quem o conhece sabe disso, que é um dos pontos dele. E às vezes a gente tem dificuldades, né, de acreditar em uma coisa que é subjetiva. Então, eu queria falar para vocês o seguinte: será que você já foi inseguro em algum momento da sua vida? Teve algum momento aí que vocês pensassem um pouquinho aí? Que momento aí que vocês estiveram inseguros, que vocês não tinham aquela autoconfiança? Quem puder colocar para mim aí, é porque isso daí é uma coisa importante que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não sou autoconfiante, eu não tenho confiança para fazer aquilo ou aquilo outro. E aí é para a gente lembrar sempre, né, que existem momentos que realmente quando você não tem uma habilidade para fazer alguma coisa, você se sente inseguro. Isso é muito normal, mas isso não quer dizer que você não tem autoconfiança, né? Porque às vezes a pessoa confunde isso aí. E aí eu também queria trazer aqui uma coisa para vocês que eu acho que é bem bacana a gente falar. Quem é que já, quando vê algumas pessoas no seu ambiente de trabalho, ou até na escola em algum momento que você já teve, ou com qualquer outra pessoa, você olhou para aquela pessoa e falou assim: aquela pessoa é metida, ou aquela pessoa é arrogante, porque achava que ela tinha um excesso de autoconfiança. Ah, tá. A Dani botou aqui, ó, que quando ela tinha que fazer algo que ela não tinha experiência no trabalho. Ah, tá. Maria Helena, isso daí é uma coisa que a intuição é uma coisa que vem de dentro, né? Então, às vezes, pode ser que você realmente tem que confiar, né? Essa daí que é a questão. Ah, o Luiz botou ali, ó, quando as decisões dele dependem somente de outras pessoas, né? Aí ele se sentiu inseguro, é isso que você está falando? Eu não entendi muito bem essa sua colocação, Luiz. Se você puder colocar aí, para eu entender melhor. Mas então assim, as pessoas que, como eu falei, que às vezes têm alguma insegurança, é por conta desses detalhes aí. Agora eu vou fazer uma pergunta que assim que eu achei muito interessante, né? Eu queria que vocês me falassem uma coisinha. Quais são o que significa ser autoconfiante aí para você? Você falou o que é autoconfiança, mas eu quero saber aí com vocês, o que é ser autoconfiante aí na sua percepção? Se alguém puder colocar para mim, como é que uma pessoa autoconfiante pensa? É isso que eu queria. Vamos deixar essa pergunta aí que eu acho que é mais bacana. Se você, quando está autoconfiante, como é que você pensa? Vamos melhorar isso daí para ver se vocês respondem para a gente. Ninguém ainda vai trazer nenhuma percepção para mim. O que as pessoas autoconfiantes pensam, gente? Eu acho que uma coisa assim, a mente, né, quando a gente está autoconfiante, já parou para pensar? Alguma vez que você se sentiu autoconfiante, como é que você estava sentindo? Como é que você pensava naquele momento? Isso aí vamos buscar na nossa memória um pouquinho. Vamos lembrar aí um momento que você foi confiante naquilo que você ia fazer. Como é que você se sentiu? O que passou pela sua cabeça? Ah, Antônia botou ali, eu posso. Muito bom. Isso aí quer dizer, é uma crença que você acredita que você é capaz de fazer, né? Isso daí faz todo sentido. Mais alguém? Ah, penso que tudo pode. É bacana a gente ver isso. É sinal que vocês estão sabendo tudo de autoconfiança, hein? Isso aí tá ficando cada vez melhor, mas eu tô vendo gente tá aí na live e ainda não colocou, hein? Como é que as pessoas autoconfiantes pensam? Vamos lembrar então aí, quando vocês estudavam, quando vocês estão trabalhando, aquelas pessoas, quando você olha, e aí aquela pessoa fala assim, aquela pessoa ali tem uma autoconfiança, alguma coisa que ela tem que ter que vocês acham, olha lá, acham que tudo é fácil. Ali, confiança no universo, que o Luiz botou. E o que eu acho bem bacana, que isso aí que a Dani botou é uma coisa muito certa, porque quando você tem autoconfiança, você acha que é fácil, e você até acha estranho que o outro não consiga fazer aquilo, né? Ou que diga que não consegue fazer, o que é muito mais difícil ainda de pensar. E aí, assim,
Quando a gente acredita que tudo vai dar certo, também vai fazer com... Isso é uma coisa que a pessoa, quando ela é autoconfiante, ela pensa que tudo sempre vai dar certo, né? Mesmo que ela ainda não saiba alguma coisa, isso aí é uma coisa que a pessoa fala. Ah, sim. Isso também, né, Maria Helena? A confiança no universo é muito bom. E tem uma coisa assim também que eu acho que é muito interessante a gente colocar, que mesmo que as coisas, a pessoa ainda não tem o domínio daquilo, a pessoa, quando é confiante, fala, eu vou lá e vou aprender e vou fazer. Ela não passa nem um minuto na cabeça dela que ela não é capaz de fazer aquilo. E isso aí é uma coisa, é assim, muito bacana, né? Que você começa a observar. E eu queria que você agora, vou trazer uma reflexão para vocês, queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. O que você pensa quando alguém duvida do que você faz? Ah, a Antúria botou ali, quando ela está atendendo os pacientes dela, né? Ela se sente muito confiante, né? Que bacana. Então, gente, quando alguém duvida do que você faz, o que você pensa? E o que você faz? Quero dizer saber o que você pensa e o que você faz. Será que a gente tem alguma diferença? O que acontece com vocês? Depois eu vou contar o que acontece comigo. Ih, ninguém, hein? Aí, bom, vou falar assim. Existem aquelas pessoas, né, que quando elas fazem aquela questão da dúvida no outro, a Dani falou que ela fica chateada. Que mais? Vocês acham que tem pessoas que ficam chateadas? Não vou falar então, vou esperar mais um pouquinho. E o que mais? Assim, o que eu acho muito bacana, que existem pessoas diferentes, né? Aquela pessoa que fala que fica chateada e que acaba aceitando que ela não é capaz e não faz nada. E aí tem aquela outra pessoa que faz o que precisa ser feito, olha lá, né? Ele precisa fazer, ele vai fazer, independente se a pessoa duvida dele ou não. E já reparou que tem pessoas que você vê no seu dia a dia, que quando alguém duvida dela, aí que ela vai e faz melhor, ela faz muito bem. Eu sou capaz e vai lá e faz, da ação, né? Aí que vai partir para ação. E isso aí é muito legal. E uma coisa assim, que eu acho que também é bem bacana, eu acho, não tenho certeza, né? Ah, sim, olha lá, a Antúria botou que ela confia no que ela está fazendo. Eu também, Antúria, assim, eu sempre costumo confiar. Costumo não, eu sempre confio, porque para eu falar alguma coisa, eu tenho certeza daquilo que eu falo. E, assim, uma coisa que é muito importante a gente pensar, né, que as pessoas que confiam em si mesmas, elas fazem o que tem que fazer. E não quer dizer que ela saiba fazer. Ela simplesmente ela vai buscar uma forma diferente, ela vai buscar informações, ela vai buscar tecnologia e ela vai fazer. E ela não vai se dar por vencida. Ela vai e faz. E isso daqui é muito bacana. É assim, eu tenho uns diálogos aqui com o meu computador. Então, assim, às vezes quando ele resolve conversar comigo, achando que eu não vou dar conta, eu converso com ele, que ele é apenas uma máquina e ele não vai me vencer. E eu vou e venço ele. Não importa o tempo que for necessário, mas eu vou conseguir, consigo. E é bem assim mesmo, tá? É muito engraçado isso, gente. Vocês já fizeram isso? Alguma vez vocês já falaram para um computador, para uma outra coisa, que você vai fazer e você vai conseguir e você consegue? Isso acontece muito comigo. Eu já falei para ele que ele não vai me vencer. E aí, ele é uma máquina, gente. E se eu sou... A minha máquina que Deus fez aqui comigo é muito superior a qualquer outra coisa. Então, eu tenho que acreditar, não é verdade? Ah, a Marilena botou ali, ó. Às vezes ela fica em dúvida se realmente ela deve fazer algo. Aí são essas questões aí da incerteza, né? Nós todos temos que aprender a lidar aí com a incerteza, mas existem técnicas aí que você pode fazer para você criar um cenário na pior das hipóteses. Você pode fazer, existem ferramentas, você vai colocar ali, né? O coach, ele trabalha muito com isso, né? Se acontecer uma situação X, o que pode acontecer de pior? E o que pode acontecer de melhor se aquilo der certo? Você vai ver o ponto positivo, o ponto negativo. Tem muitas outras coisas aí que a gente utiliza para a gente poder alcançar esse resultado. Ah,
A Marilena botou aqui que ela medita, né? E as coisas se resolvem no tempo devido. Hoje eu estava vendo uma... Até assim, eu recebi no grupo, meu irmão que mandou, eu achei muito interessante. Uma senhora que ela viveu 122 anos. E aí uma das coisas que ela falou é que quando ela tinha uma preocupação, ela deixava aquela preocupação de lado e fazia o que ela tinha que fazer, porque a preocupação não adianta você ter. Então, a questão da incerteza também. Você vai lidar aí com vários pontos que você pode fazer para que as alternativas afunilhem aí e você esteja mais próximo do que é verdadeiro. Ou o que é possível para você. Porque, às vezes, naquele momento, você até tem dificuldades em lidar com aquilo. Ah, isso, muito bacana. O Luiz botou ali que parece meio esquisito falar isso, gente. Gente, não é esquisito. Cada um tem a sua forma aí de lidar com as coisas que ela não conhece. E a minha é bem desse jeito aí, tá? Então, assim, a tecnologia, ela é uma coisa bem bacana. E essa conversa que você falou aí com as plantas é maravilhosa, porque você acaba se conectando, né? E aí o resultado vem para você também. Ah, e os animais. Ah, os animais são maravilhosos. Olá, Lidiane, seja muito bem-vinda. A gente está falando aqui sobre a autoconfiança. Então, eu estava fazendo aqui algumas perguntas para as pessoas, né? Se confia em si mesma, de 0 a 10, o quanto que a pessoa está autoconfiante. E se teve algum momento aí que ela se sentiu insegura. Também nós estamos trazendo essa questão aí, que é uma questão assim, muito importante, né? E uma coisa assim que é maravilhoso você pensar, que é o quê? Que você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Mas é lógico que quando você está começando uma coisa nova, às vezes você tem dúvidas, porque é novo e por isso gera essa insegurança, né? E aos pouquinhos você vai conseguindo ver tudo ao mesmo tempo. Aí uma coisa que é bem bacana, que eu acho assim, é quanto as pessoas confiam em suas escolhas. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Vocês confiam aí nas suas escolhas? Porque nós somos as nossas escolhas, né? O tempo inteiro. E aí você tem que confiar naquilo que você faz. E aí, eu queria que você pensasse aí qual foi a última vez que você fez uma escolha consciente, mesmo sabendo que ela poderia trazer alguma dificuldade para você. Não muito? Então você não fez escolhas? É isso que você está falando? Que poderia trazer dificuldades para você? Bom, eu faço escolhas o tempo inteiro e normalmente ela me traz dificuldades, mas eu sei que ela vai me trazer dificuldades. E é por isso que uma pessoa autoconfiante, uma das características aí que é muito importante, é a questão de quê? Se desafiar. Qual foi o último desafio aí que vocês fizeram? Queria que você pensasse um pouquinho. Quais foram os desafios aí que vocês têm vivenciado e vocês têm superado? Que isso aí é uma coisa que é muito importante. Ah, tá. O Luiz botou ali. Se ele não confiar, quem vai confiar, né? Exatamente. Essa questão aí é muito importante, né? Que eu preciso de confiar em mim mesma. Senão, como é que vai ser? Ah, tá. Sim, assim, isso, Maria Helena, é uma coisa que você tem que entregar mesmo, né? Quando aquilo está fora da sua área de controle, o mais importante aí é você deixar aquilo de lado e esperar resolver. Tem que desapegar, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta vontade de ficar no controle com tudo que ela não consegue resolver as coisas. Nós não temos a solução para tudo naquele momento. Tem coisas que resolvem por si mesmo. Ah, tá. Então, a Antuíra botou dizer não. Isso aí é uma coisa que realmente é desafiante, né? Porque, assim, para quando a gente não está habituado a dizer não, já penso, queria que você parasse para pensar aí, vocês aí. Vocês lembram a última vez que vocês falaram não para quem você ama? Por alguma coisa que você acreditava?
e que era importante para você e para o outro não era. E aí você falou, não, independente daquelas pessoas que estão falando para você que não faça aquilo, que precisa daquilo. Às vezes a gente faz muito isso com os nossos filhos. Será que você tem feito isso, gente? É isso mesmo. Dizer não é o melhor remédio. E assim, tem uma coisa que é muito importante, que quando você diz não para o outro, ele vai crescer, né? Principalmente se você está acostumado a dar tudo na mãozinha. Assim, eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes. Você está acostumado a dar tudo na mão, de mão beijada, né? Que você faz tudo. E aí até com um dia que você fala que você não vai fazer. E aí existem duas coisas. O outro vai reclamar, ele vai falar muita coisa, mas até o momento que você não vai aceitar dizer assim, é não mesmo, ser firme, né? Impor limites, isso aí vai fazer com que ele mude. Isso aí é essencial num relacionamento, né? Quando você diz que não vai fazer, mas não é por pirraça, não, tá? A gente não está falando aqui por a pessoa querer ser melhor que o outro, não, não é isso. É porque existem coisas que a gente precisa se impor limite ali e se impor mesmo, né? Para que aquela coisa funcione. E aí você tem duas escolhas, ou ceder sempre, ou você, uma vez, começar a você ser firme. E na primeira vez não vai ser simples. Ah, tá, olha, minha caixinha de confiança está enchendo. Muito bem, Antônio, isso aí é maravilhoso. Gente, olha, lá no curso, né, que eu tenho, e aí que nós fizemos, a Antoíra é uma das alunas do curso, e aí isso é muito bacana, que você, cada vez que você vai colocando lá, que eu explico como é que funciona, por que é que isso vai funcionar, né, a nossa autoconfiança aí vai aumentando cada vez mais, a nossa caixinha da autoconfiança. Ah, limite sim. Os limites são fundamentais para a nossa vida. Gente, vocês já perceberam que muitas vezes, quando você não impõe limite em uma relação, ou que seja em qualquer situação no seu trabalho, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai querer fazer com que você faça o trabalho dela. É lógico que existem situações que você vai fazer aquilo tranquilamente, mas tem situações que você não vai fazer. E você impor limite é muito importante. E o outro reconhece quando você tem autoconfiança, né? Ele olha para você. Se você realmente tem autoconfiança, porque a postura muda, o olhar muda, a nossa ecologia, tá? Ela vai mudar. E aí, quando você tem realmente aquela autoconfiança, a pessoa desiste. Sabe que não vai ter como fazer você mudar de ideia. Ah, tá. O Luiz botou uma coisa ali que é bem bacana. Responsabilidade compartilhada, a teoria do bem viver. Isso aí é muito importante, gente, porque essa responsabilidade aí que ele falou, compartilhada, faz com que os relacionamentos tomem vida, né? Fiquem muito melhor. Oi, Cris, seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre autoconfiança. Ah, tá. Maria Helena botou aqui que às vezes ela fica se perguntando onde é a linha divisória do limite para cada coisa em momentos específicos. Aí você é quem vai decidir essa linha aí do limite, né? Porque ninguém mais pode decidir do que você. Nós somos responsáveis pela nossa vida, e inclusive os limites que a gente coloca. E aí você vai ter que pesar aí o que é mais importante. Eu me lembro que um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eu comecei a me perguntar, a fazer questionamentos desse tipo aí. Até que eu encontrei aí um equilíbrio nessa linha aí, né? Porque às vezes você quer ser muito independente, né? E aí você acaba saindo desse limite, né? Mas tudo aquilo que não prejudica o outro, mas que é para bem de um relacionamento, da vida, no trabalho ou qualquer outro lugar, é um limite possível, né? Agora, se você colocar aí um limite que vai, digamos assim, não é atrapalhar no sentido aí que a pessoa, vamos dizer, prejudicar, né? Que vá prejudicar a outra pessoa, não é um limite possível. Ah, o Luiz botou ali que o diálogo é o limite. Nem sempre, Luiz. Às vezes a pessoa faz o diálogo, mas o outro não quer escutar.
Então, às vezes, você precisa de impor limite além do diálogo. Não é, logicamente, ninguém está falando de briga, não, nada disso. É só mesmo impostura mesmo, né? Que quando você dá um limite ali, a pessoa começa a ver uma linha invisível, porque você fica firme. E aí as pessoas não abusam de você no sentido aí da confiança, ela não abusa de você no sentido até de trabalho mesmo, que isso no trabalho é o que mais acontece. Sim, a liberdade em excesso pode ser a corrente mais pesada que te prende. Também, tudo em excesso, na verdade, ela pode ser ruim, né? Então você tem que ter aí discernimento, né? Bom senso. E aí o diálogo ele vai te ajudar. Porque às vezes quando você, principalmente falando de relacionamentos, quando você se casa, se namora de alguém, uma coisa que é bem bacana é aquilo que você conversa, o acordo que você faz. Se você criou aquele acordo, e aí, se tiver que mudar, é bom você conversar. Olha, vamos mudar isso aqui, eu sei que eu falei isso, mas isso não está legal, vamos fazer assim, 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 o que você acha? E aí tem que ter aquele diálogo. E aí existem pessoas que não aceitam, né? Nem mudança e nem diálogo. Aí você vai ter que repensar algumas questões aí, o que é importante para você. Sim, o diálogo é essencial num relacionamento, é no trabalho. A liderança é essencial que se converse com seu funcionário, com seu colaborador, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Imagine você trabalhar num lugar onde não existe diálogo, só chefia. Isso aí acaba com a equipe, acaba com a produtividade no trabalho. Então, isso também é uma coisa que é muito importante a gente fazer, né? E pensar sobre isso. E aí a gente estava falando aqui sobre as escolhas, né? Então, a última pergunta que eu fiz foi se você fez alguma escolha, mesmo sabendo que não era tão positiva, que ia ser difícil, e você fez. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra difícil, eu prefiro falar não é tão fácil. Porque a programação neurolinguística me ensinou algum tempo atrás e eu eliminei algumas palavras aí do... Até para eu escrever, gente. Se eu for escrever essa palavra, até às vezes eu escrevo. Mas é até... olha só, é até ruim para mim quando eu vou escrever essa palavra, porque eu programei para que eu não fizesse isso. Então, assim, eu tenho uma programação mental para não utilizar muito essas palavras. Pode até acontecer, mas não é muito comum mais. Então, e aí uma coisa assim que eu queria quando você toma as decisões, né? É muito bom, né? Você ser autoconfiante, manter aquilo lá. Mas e quando você não toma nenhuma decisão, né? Quando você não é autoconfiante, você é inseguro, é isso que acontece. Se você não toma decisão, o outro toma por você. E isso aí é muito ruim, né? Quando o outro toma a decisão por você. E é por isso que a autoconfiança ela é muito importante para todas as pessoas. E aí existem várias técnicas, né? A gente trabalhar essa autoconfiança. Identificar a linguagem do outro é muito bacana também. Aí a Anturi falou que foi em frente. Eu não entendi muito bem quando você falou que foi em frente, mas em frente é sempre bom, né? Então, se você está indo em frente é ótimo, porque quem fica parado não chega a lugar nenhum, né? Isso aí é horrível. Bom, então assim, eu queria fazer agora, eu fiz um questionamento aqui, né? Que foi uma coisa que é bem, eu acho que é bem reflexivo a gente fazer, né? E quando você coloca a decisão na mão dos outros, porque você não está tendo confiança de fazer aquilo, como é que vai ficar a sua vida? Como é que você acha que você vai se sentir depois? É quando colocamos, né, o limite, né, e tomamos a decisão. E quando tomamos decisão, colocamos o limite. Exatamente, Maria Helena. Porque isso aí é uma coisa que quando você toma uma decisão, não importa qualquer coisa, gente, às vezes é uma coisa simples, né? Uma decisão até na roupa. Quando você vai pegar, todo dia de manhã, que você vai lá e vai escolher a roupa que você vai vestir. As mulheres, assim, às vezes elas demoram um pouco, né? Não são todas, mas algumas elas demoram. Eu confesso para vocês que eu demorava bastante para eu escolher uma roupa, tá?
Mas olha, agora para fazer live eu tô escolhendo a roupa em 5 minutos. Acho que nem 5, em 3. Quando eu vi, já botei a roupa, que tá tudo em cima da hora. Então, assim, isso daí é uma coisa que é bem bacana. E são nas pequenas coisas. E a gente faz isso com os nossos filhos, né? Uma coisa que, sim, que é bem bacana, até que eu vou falar aqui, que não tem a ver tanto, mas quando você tem iniciativa, faz com que a sua autoconfiança, né, ela cresça. Mas tem uma outra coisa que eu vou falar agora, com os nossos filhos, netos, pessoas que a gente é muito querida pra gente, né? Uma coisa que é bem bacana é quando você pega a criança, né? Aí a criança tá assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou vestir. Você pergunta pra ela, sempre pega duas coisas, né? Quando tiver que tomar a decisão, você escolhe duas, não mais que duas, que aí você vai ter a opção, escolher essa ou aquela, e pronto. Isso aí vai fazer com que você aprenda desde cedo você tomar a decisão nas coisas. Eu sempre escolho aquilo, fazer escolhas, sempre. Sempre duas escolhas. A criança fala assim, por exemplo, eu não tô com sono. Aí você não vai perguntar ela se na hora dela dormir se ela tá com sono. Você pergunta se ela quer um pijama ou se ela quer por exemplo, se for menina, um pijama ou uma camisola. Se você quer você vai dormir às 6 ou às 7. Qual a escolha? Isso nem é uma boa, né, dizer horário, mas você pode falar qual a historinha que você quer escutar. Tudo isso vai estar criando aí formas da escolha. Ah, oi! Deve ser a Adriana, né? Porque não tá dando pra. Tá Drica, né? Seja bem-vinda, Drica. Então, assim, a Marilena botou que ela adora se vestir. Marilena, mas você pode se vestir muito bem e ser rápida também, né? Isso aí é uma coisa. Isso aí é uma coisa essencial que a Daniela botou agora, tá? Os pais não treinam seus filhos para fazer escolhas. E isso aí é muito real. E eu, como mãe, não fiz isso, porque eu não conhecia. Porque você não tem um manual quando você ganha o seu filho, né? Mas existem livros que vão te ajudar. Só que eu não conhecia. Há pouco tempo que eu aprendi algumas coisas com a programação neurolinguística, inclusive tem livro para crianças. Quem quiser, depois me pergunta lá no privado que eu vou falar, porque eu não me lembro o nome direitinho do livro aqui. Que aí você vai poder ajudar o seu filho, ou seu neto, seu sobrinho, quem for, para que ele aprenda a tomar essas decisões. Mas esses pontos aqui que eu falei é muito importante. Tá. A Antônia botou ali que ela é muito rápida. Que bom, né, Antônia? Se a sua vida deve ser com bastante compromissos. Porque quando a gente tem muito compromisso, a gente tem que ser rápido mesmo. Senão o tempo passa e a gente não consegue fazer as coisas. Uma coisa assim que também eu queria fazer aqui uma reflexão com vocês. Você se preocupa se as pessoas vão te aceitar? E aí eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? A aceitação, que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por conta da aprovação do outro. Ou se o outro aceita ou não. Queria saber se você se preocupa se as pessoas vão te aceitar. Isso aí é uma coisa que é muito importante na questão aí da autoconfiança. Então você não se preocupa, Antuília, se a pessoa vai te aceitar. Isso? Você é autêntica, então, né? Que bacana. Isso aí é um ponto muito positivo. A Dani botou aqui, ó. Um pouco. Eu acho que ao longo da vida, né, com a maturidade, a gente vai tomando certas conscientizações e a gente vai melhorando, né? Eu me lembro que no passado eu tinha certas preocupações, né? Se a pessoa ia me aceitar. Até um certo dia que eu pensei, o que basta é eu me aceitar do jeito que eu sou. Se o outro não me aceita, isso aí é um problema dele, não é meu. Eu acho que isso daí é uma coisa que me fez repensar muitas questões, quando eu já falei para vocês aí de uma situação que eu tive, e lá eu tomei várias decisões, que é puro autoconhecimento. E é o autoconhecimento que faz com que você comece a pensar sobre isso e tome decisões, que sem o autoconhecimento é muito complicado, né? Para que você tome certas
consciências, né, do que você realmente é. Porque todos nós temos pontos positivos, temos pontos negativos, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo tem. Mas será que você se... Eu queria até fazer uma pergunta para você agora. Será que você se autoconhece realmente? Porque nós estamos em reconstrução todos os dias. Isso aí é uma coisa que é muito importante. Seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre autoconfiança. E a pergunta que a gente fez aqui agora é se você se preocupa se as pessoas vão te aceitar, né? E é isso aí que a gente está comentando aqui agora. Será que você faz isso? Ah, tá. A Adriana botou aqui, ó. Me lembra de ouvir falar, me lembra de você com um sotaque mais carioca. Agora você tá um pouco diferente. Eu acho que a gente vai, né, ao longo do tempo mudando. E talvez a gente vai reprogramando aí, né? Eu tenha reprogramado até a minha fala aí um pouco e vai mudando. Hum, sim, somos seres duais. Isso aí todo mundo é, né? Nós temos luz e sombra. E aceitar o nosso lado sombra, o nosso lado que não é bom, não é uma coisa assim simples às vezes e tão fácil, né? Isso daí todo mundo tem. E quando você faz, né? Como eu sou analista comportamental, como o Luiz também é, a gente quando faz essa ferramenta, né, que é um inventário de valores pessoais, que é o CEVAT, que a gente trabalha. Lá no curso, todas as alunas, elas fazem essa ferramenta e aí elas vão descobrir como é que elas estão funcionando. E isso é muito importante, você saber aonde é que são os seus pontos que você pode melhorar se você achar, né, se fizer sentido para você. Porque às vezes você tem um ponto lá que não é tão bacana, mas que para o seu objetivo, para o seu trabalho, é importante ser daquele jeito. E aí a decisão é sua. Lembra da decisão que a gente falou? A decisão é tudo na nossa vida, né? E isso, Marilena, a gente está se conhecendo aí o tempo inteiro. Sim. E assim, a gente tem que pensar bastante, sabe, naquilo ali. Quando eu falo com as minhas clientes, tem dia que às vezes eu fico até pensativa. Será que as pessoas realmente elas estão olhando para dentro de si ou você está olhando para o lado de fora, né? Porque assim, qual é a história que você conta para você todos os dias quando você acorda de manhã ou quando acontece alguma coisa? Você justifica aquilo que você fica fazendo? Ou você simplesmente você deixa para lá e vai embora? E faz e pronto. Isso é uma das coisas que nós brasileiros temos o hábito de fazer. Justificar aquilo que a gente está fazendo. E isso aí detona a nossa autoestima. A gente vai lá pro buraco, tá? Então, uma coisa que a gente tem que evitar é ficar contando historinha negativa ou ficar justificando aquilo que a gente está fazendo. Será que você está fazendo comparação da sua vida com o outro? Ah, que a Maria é melhor do que a Cecília? Será que você faz isso? Se você faz isso, você está, olha, detonando aí também a sua autoconfiança, a autoestima. Você está levando isso lá para baixo. Então, é um ponto aí que a gente pode pensar, né? E nos aceitar como a gente é de verdade. Gente, olha, tem muita coisa que ponto meu que é horrível, mas eu já aceitei. Vou fazer o quê? Não posso mudar? Bom, esse não posso mudar entre aspas, né? Porque se eu quiser, existem muitos pontos aí que eu posso mudar. Agora, tem pontos que são uma reconstrução diária. E as nossas crenças aí, elas são um ponto-chave da mudança. Agora, até que ponto você quer continuar sentindo essa dor aí? Você vê que está dando errado a sua vida, que você não está indo para frente, você vai continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias? Ou você vai fazer a mudança? Porque às vezes nós somos teimosos, né? Sabe aquela... Não sei se todos que estão aqui já ouviram falar do mindset fixo, né? É aquela pessoa que não muda, só fica ali. Dá tudo errado na vida dela e ela continua insistindo. Isso é a pessoa que tem um mindset fixo, que não muda nada.
Agora tem aquela outra, né? Que vai aprendendo ao longo do tempo e vai virando progressivo, que você vai conseguindo fazer as mudanças porque você acredita que pode dar certo. E isso daí é a diferença que existe aí entre aquelas pessoas que às vezes têm resultado e a que não têm o resultado. Ah, tá. A Lidiane botou aqui, ó, que vai fazer a mudança pela fé. Lidiane, a fé é maravilhosa. Eu tenho muita fé, mas precisa também de ação, né? Você às vezes ficar só pensando e aí não vai sair do lugar, porque a gente também tem escolha. Isso aí é importante. Agora, a fé em si mesmo é uma coisa maravilhosa, gente. Se você acredita, você vai conseguir. Se você acredita que não vai dar certo, nada vai dar certo. E você, inclusive, vai atrair as coisas ruins para você. Agora, se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Você vai alcançar aí o que você deseja. Uma vez eu falei para mim assim, eu me lembro que, assim, eu já mudei de profissão algumas vezes na minha vida. Eu era professora, desisti de ser professora, fui trabalhar em banco. Depois fui ser empreendedora. Depois eu trabalhei com negócios. E depois eu voltei para a área da educação, porque eu amo, né? E aí depois eu vi que o coaching fazia todo sentido para mim, porque eu também não deixo de ser uma treinadora, que é uma coisa que eu gosto. Você trabalhar com quem realmente quer, né? E isso aí fez toda a mudança na minha vida. E eu acreditei. Imagine só se eu não acreditasse em mim mesma. Olha quantas vezes que eu mudei de profissão. Eu não estava satisfeita, eu mudei, porque eu queria resultado diferente. Então, até que ponto vocês estão realmente pensando que vai ter resultado com os mesmos, digamos, ações que você faz? Se você não faz nada, vai continuar na mesmice. Então, eu queria que você pensasse assim. Se você, por exemplo, tem alguma coisa na sua vida que você deseja que seja diferente, qual é o passo que você tem que dar agora? Né? Assim, eu trabalho com mulheres há bastante tempo e uma coisa que eu observo que algumas, elas são indecisas, porque elas não querem acreditar que pode dar certo. Pode dar certo sim, claro que pode, você consegue. Todos nós temos isso dentro da gente. Bora pra frente, gente. Isso daí é uma coisa que é muito importante, você acreditar em si mesma. Lembra do que eu falei para vocês que eu sou analista comportamental? Lá vem mostrando para nós tudo aquilo que está atrapalhando você. E você tem como você mudar. Você quer mudar? Queria que você colocasse aí para mim. Você tem coragem de mudar? Ah, tive que rir. Olha, ele botou aqui uma apologia à mulher guerreira. Gente, eu tenho realmente isso. A minha ancestralidade são de mulheres de muita força. É muito forte. E eu tenho certeza que a de vocês também é. Então, por isso que você pode conseguir. Ai, que bacana, Lidiane. Importante. Isso é muito importante. Isso aí que é importante. Eu queria ver vocês falando isso. Olha, quem quer mudar... Eu estou aqui para dar a mão para vocês, para o que eu conheço e ajudar vocês a alcançar o resultado. Eu criei uma mentoria para isso, para ajudar as mulheres. Criei um curso também para isso. Porque sabe o que acontecia? Eu vi a minha ancestralidade, algumas pessoas que não conseguiram fazer mudanças na vida. E eu prometi para mim que isso ia ser diferente. Que eu ia fazer com que as pessoas pudessem acreditar em si mesma. Que bacana, Lidiane. Fico muito feliz que tenha conseguido esse trabalho. E você vai conseguir muito mais. Olha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente atrai, a gente vibra e atrai para a nossa vida. Isso aí é essencial para você conseguir o resultado que você deseja. Então, assim, até... Como é que fala? Eu acho que eu fui muito eufórica aqui, mas é a pura verdade, porque isso tem a ver com o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar as mulheres em todos os lugares
Não é nem só do Brasil. Botei do mundo para mim. Agora eu vou ter que aprender o inglês, porque o espanhol eu sei. Mas eu tenho que aprender porque isso faz parte do meu propósito. É algo muito mais profundo. Não é só balela, é uma coisa que tem aqui dentro. Isso que é importante para mim. Olha, vocês não têm noção do... Quando você tem um propósito forte, nada é barreira para você. Você faz aquilo que tem que fazer. Mesmo que seja difícil de você conseguir. Não é difícil, apenas não é tão fácil. Mas você consegue. E vocês também conseguem. Cris, isso mesmo, você consegue ter mais autoconfiança? Lá nesse curso eu ensino. Tem pessoas aqui que estão fazendo esse curso. Já falou... Ô, Antuília, como é que a sua autoconfiança tá? Ela já melhorou? Como é que tá? Você falou que tá alta até, né? Isso é muito bom, gente. Vamos lá, vamos fazer acontecer. O mundo, ele tá aqui para nós. A abundância tá para todos. Somos nós que podemos fazer essa mudança. Depende de nós aceitarmos que somos capazes de fazer tudo o que é necessário para a gente viver uma vida realmente do jeito que a gente quer. Isso mesmo, Maria Helena. Isso é muito importante. Então, assim, queria que agora vocês pensassem, né? Vamos pensar um pouquinho mais. Como é que você enxerga aí as suas habilidades? Queria que vocês pensassem um pouquinho assim, refletissem sobre isso. Oi, Tibério, bem-vindo! Nossa, que lindo, Antuília. Estar confiante é muito bom, né? Que legal. Então, assim, como é que vocês enxergam aí as habilidades de vocês? Tenho que ficar olhando a hora aqui, porque o Instagram às vezes dá uma derrubada, mas ainda tem um tempinho. E, gente, como é que vocês enxergam aí as habilidades de vocês? Como é que tá aí, de 0 a 10, as habilidades de vocês? Está em crescimento ou está estagnada aí? Lembra que eu falei sobre o autoconhecimento? O autoconhecimento faz com que a gente conheça as nossas habilidades e desenvolva outras, né? Afinal de contas, quanto mais você se conhece, mais você se potencializa e você alcança aí o resultado. Isso daí é uma coisa que é muito importante, né? Então, assim, vamos potencializar cada vez mais a nós mesmos, porque, olha, o único responsável por você é você. Não adianta você falar que a culpa é do, sei lá, do político, que a culpa é da circunstância. É você que é o responsável por você. E você pode fazer essa mudança. Isso mesmo, Cris, que bacana. Maravilhoso. E eu já vi lá as suas postagens, cada coisa linda lá que você faz. Que bacana. Ó, artista, olha que coisa linda, gente. A Marilena botou aqui, ó. É atriz. Cantora também, não é isso, Marilena? Ah, tá. E uma das coisas que realmente faz com que uma pessoa autoconfiante também, né? Saber escutar o outro. Isso aí vai desenvolver também a sua autoconfiança. Porque às vezes você falar demais, você conta tudo da sua vida e não resolve nada. Então, assim, vamos ficar, às vezes, um pouquinho mais em silêncio, escutando o outro também, que isso aí é importante. E escutar a sua essência. Ouvir a sua essência com toda a força. E isso aí é muito importante para que você desenvolva aí autoconfiança, autoestima e você consiga aí ter resultados incríveis. E aí, você se acha... Queria fazer uma pergunta para vocês. Você se acha que você é arrogante ou você é autoconfiante? Porque tem uma diferença aí, né? A pessoa, às vezes, ela acaba se achando autoconfiante demais, em excesso, e aí a pessoa, às vezes, né, finge que é humilde, né? Isso aí que é a pessoa arrogante, né? Não pede desculpas quando erra, como se o erro não fosse seu. Isso aí é uma coisa que é bem interessante. E eu me lembro, assim, que quando eu era mais jovem, que jovem eu sou ainda, né? Mas quando eu era bem jovem... Ah, isso mesmo, Cris. Exatamente, gente. Eu era lá do grupo, né? Uma das coaches do grupo da prosperidade. Maravilhoso, né? Eu até hoje tenho muita saudade daquele período que a gente estava lá.
E eu e a Eunice, a gente fez um trabalho muito bacana lá. Ah, que bacana! A Antônia botou que ela é autoconfiante. Olha, a autoconfiança, por mais que você tenha, cada vez você pode melhorar ela ainda mais. Que isso aí que é o mais importante, porque às vezes a gente é autoconfiante em alguma área e em algumas outras áreas a gente não é tão autoconfiante. E aí a gente pode estar trabalhando aí todas elas. Isso mesmo, Maria Helena. A pessoa humilde, né? Humildade, verdadeiramente, né? Isso daí é uma coisa que é muito bacana. E eu queria que vocês me respondam. Isso mesmo. Uma coisa assim que eu acho bem bacana, eu queria que vocês me dissessem assim. Vocês sabem qual a diferença, a consequência de uma pessoa ser soberba? Porque às vezes aquela pessoa soberba, ela acha que sabe tudo. Ela não gosta de aceitar ajuda. Ela sempre acha que não precisa de ninguém, né? E às vezes, gente, isso aí é um sabotador da prosperidade. Você bloqueia a sua prosperidade quando você pratica a soberba. Por quê? Você acha que você não é merecedor. Você não aceita as coisas. Isso aí é um dos pontos que eu mesma demorei um tempo para entender. Foram muitos anos de estudo. Como é que a soberba fazia com as pessoas? E as pessoas até elas pensam que acha que ela é humilde e não é humilde. Ela tem soberba, né? Então tem que prestar bastante atenção o que é isso para que você se sinta merecedor. Porque afinal eu quero que todo mundo tenha prosperidade, gente. A prosperidade é maravilhosa, que venha para todos nós. Né? Isso aí é uma coisa que é muito boa. Eu adoro quando eu vejo as pessoas prósperas. E isso não é de hoje. Desde que eu me lembro que eu tinha 21 anos, eu era gerente administrativa de um banco. A maior felicidade que eu sentia era quando eu podia indicar alguém para que ele pudesse fazer um treinamento para ele ser gerente de produção, não importa qual cargo que ele fosse. Era muita felicidade que eu sentia. Por quê? Porque eu acreditava nas pessoas e eu queria que todo mundo tivesse resultado. Prosperidade para todo mundo. Quanto mais você ajuda as pessoas a prosperarem, mais prosperidade vem para você também. Isso é muito importante. Realmente, né? O Luiz botou aqui, ó. Que a Antoíra é um exemplo aí de dedicação. Que bacana, isso mesmo. E aí, a Maria Helena, você botou que é uma linha tênue no caso da soberba. É isso que você está falando, Maria Helena? Então, assim, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os seus valores? Isso daí é uma coisa que é muito importante, né? Quando você conhece os seus valores e se eles estão alinhados aí com os nossos objetivos, a gente consegue progredir. E aí, como é que vocês estão? Vocês conhecem aí os seus valores? Quem é que pode me falar um valor assim que é importante? Conhece, Marilene? Então, qual um valor seu importante? Quem pode colocar aí? Nós temos aí uma gama de valores, né? E a gente tem alguns valores que são mais importantes para a gente do que outros. Qual é aquele valor que é mais importante aí na sua vida? Ai, gente, então tá. O Luiz botou ali que o tempo tá indo embora. Sim, o Luiz é fera, tá? Honestidade, respeito ao próximo, maravilhoso. Ajudar o próximo em palavras, muito bom. Assim, a gente tem vários valores. Infelizmente, agora o tempo não vai dar para a gente trabalhar isso. Vai ficar aí para uma próxima live, que eu vou trazer para vocês falando aí só disso. Persistente, determinada, dedicação, honestidade, sinceridade, honestidade. Que bacana. Então, está faltando pouquíssimos minutos. Então, eu vou falar aqui para vocês. Agradecer do fundo do meu coração pela nossa live de hoje. E eu queria que vocês colocassem aí, agora, uma palavra, só com uma palavra, o que foi essa live hoje, enquanto eu termino de falar aqui sobre essa nossa mentoria que a gente está trazendo,
que é só vocês irem lá me chamar no direct, vai ser um prazer imenso falar sobre ela com vocês, tá? Para ajudar as mulheres a ter resultados cada vez melhores. Essa mentoria aí vai ser maravilhosa, a gente vai trabalhar identidade da pessoa, autoconfiança, a gente vai trabalhar as crenças, valores. Então, estou aí à disposição de vocês. Só pode mandar lá um direct. Será muito bom conversar com vocês. E a gente se vê aí na semana que vem, né? Tá. Paciência maravilhosa. Ajuda em crescimento. Então, assim, fica aqui de coração minha eterna gratidão por vocês que estão aí e eu ver vocês tendo resultados cada vez melhores. Esse é o meu propósito. Então, beijo grande. Tchau, gente. Até semana que vem, hein? Semana que vem tem muitas novidades. Tchau.